Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Mas hoje a gente vai ter um tempo bem precioso depois da palavra, onde a gente vai estar oficialmente recebendo alguns irmãos que já têm andado aí conosco há algum tempo. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas nós vamos ter isso logo depois da palavra, antes da ceia, e aí a gente vai tomar a ceia juntos, tá? Por isso também, do tema que eu quero abordar um pouquinho hoje, eu quero falar um pouco sobre o corpo de Cristo. É um tema que a gente tem abordado várias vezes, sempre tem dado umas pinceladas, umas palhinhas, né? Então hoje eu gostaria de olhar alguns aspectos a respeito do corpo de Cristo que provavelmente todos nós sabemos, mas nunca é demais a gente relembrar desses aspectos, porque é fundamental a gente entender isso para a gente viver, de fato, a vida da igreja, tá? A vida no corpo de Cristo. Então tem alguns aspectos bem importantes e eu gostaria de compartilhar isso rapidamente, relembrar junto com vocês rapidamente, tá? Para isso a gente vai usar como base o texto talvez o mais conhecido a respeito desse assunto, que fica em 1 Coríntios 12, onde Paulo ele usa uma figura muito linda para se referir ao corpo de Cristo. Ele usa, para se referir à igreja, ele usa como modelo, como imagem para isso, o corpo humano. Então, ele faz uma analogia a partir do corpo humano e ele reporta isso para dentro do que é sermos igreja, o que é sermos ou fazermos parte do corpo de Cristo. Então, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ir buscando alguns versículos, talvez não estejam nem na ordem do texto, mas então fica atento aí aos versículos que eu vou citar, porque a gente vai ver alguns aspectos que são bem importantes. E talvez o foco de Paulo, quando ele usa essa imagem, ele está falando algumas coisas bem importantes. Ele fala, por exemplo, sobre unidade, sobre diversidade, sobre interdependência e sobre missão. E dentro disso ele abre esses assuntos também em alguns momentos. Eu gostaria de entrar em alguns aspectos. Nunca a gente vai conseguir pegar um texto da palavra de Deus e tirar tudo que ele tem, porque ele é a palavra de Deus, e Deus é eterno. Então, cada vez que a gente olha de novo esse texto, a gente acaba vendo coisas novas, aspectos novos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos que têm me saltado aos olhos e que eu acho que são bem importantes para que a gente possa andar como igreja. Amém? Então, 1 Coríntios 12, o primeiro aspecto que eu quero iniciar aqui é Paulo ele fala sobre unidade. E no versículo 12, ele diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui ele começa já falando, ele está se referindo, ele deu o exemplo do corpo humano, então agora ele está dizendo, olha, assim como o corpo humano é feito de muitas unidades, muitos membros, mas ele forma um único corpo, assim também é com respeito ao corpo de Cristo, ou com respeito à igreja. Nós somos muitos, diferentes entre nós, mas nós formamos um único corpo. Efésios 4:4, onde Paulo também aborda, ele também cita isso, ele diz existe um único corpo. Então, quando a gente pensa na igreja, às vezes a gente lembra dos grupos, né? O grupo que está reunido, a igreja local que está reunida aqui, ou essa pequena comunidade de fé que está reunida aqui, outra que está lá no centro, outra que está lá na Vila Nova, mas, na verdade, o corpo de Cristo é um único corpo de Cristo. Amém? Eu acho que isso está bem claro para nós, mas é importante para a gente dar início e entender que existe um único corpo. Jesus não está dividido. Assim como nós não podemos esquartejar nosso corpo e continuar vivos, a igreja de Jesus também não pode ser esquartejada. Então, temos formas diferentes de cultuar, maneiras diferentes, alguns entendimentos diferentes, mas o Espírito Santo está fazendo uma obra aqui, está fazendo uma obra lá no coração dos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Cada um na sua estação, Deus está operando ali e está gerando o que Ele quer gerar,
que é um único povo, uma única noiva, uma única igreja, um único edifício do Espírito Santo. Não existem vários, existe um apenas, que é o corpo de Cristo. Paulo também aborda e fala sobre a diversidade. E quando a gente pensa na diversidade do corpo de Cristo, do corpo humano, a gente sabe, a gente tem vários membros, cada um tem sua função. E no corpo de Cristo não é diferente. E essa diversidade, ela se manifesta, se expressa através de diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes atuações. Então somos vários membros e ainda, além disso, nós operamos de maneiras diferentes. Por quê? Porque recebemos dons diferentes, recebemos chamados para ministérios diferentes, para serviços diferentes e atuamos diferentes, porque somos diferentes uns dos outros. Mas o corpo é um único. Então, no versículo 4 a 6, Paulo diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Eu quero chamar a atenção como Paulo repete: é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Ou seja, é Deus que está operando através de diferentes dons, ministérios, mas Ele quem está operando através de todos nós. E quando nós temos essa consciência, a gente se coloca diante dele completamente dele, completamente dependente do Espírito Santo. Eu sei que cada um de nós aqui provavelmente já teve a experiência de tentar fazer coisas para Deus sem Deus. Ou a partir da força do nosso braço, como é popularmente falado, né? Ou a partir de nossa carne. Mas nós precisamos ter essa consciência. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Através desse membro, Deus está operando. A partir dos dons que Ele deu, a partir dos talentos que Ele deu. Nós também vemos Paulo falando sobre muitos membros e mais um único propósito. E no versículo 7 ele diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Eu acho que isso é muito importante a gente relembrar, porque se nós fizermos parte de um único corpo, esse único corpo está indo para um único local. Como membros, nós operamos diferente, assim, não operamos da mesma maneira dentro desse corpo, mas é um único corpo. E o objetivo de Deus é ter um único corpo e um único povo. E Ele está formando e está lapidando, está amadurecendo esse único corpo de Cristo, esse único povo de Deus. Eu creio que a gente pode dizer que um dos principais propósitos que nós temos, além, logicamente, de adorar o Senhor, mas é de sermos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos embaixadores, existe uma embaixada do reino de Deus aqui nessa terra. Essa embaixada é chamada de igreja, é chamada de corpo de Cristo. E o Senhor está operando e atuando através de cada um de nós para nós trazermos expressões do reino de Deus até que o reino venha na sua plenitude. Então Ele está atuando através de nós, somos diferentes, de formas diferentes, mas com o mesmo propósito. Paulo ele também fala sobre essa interdependência que existe entre os membros, ou seja, um membro depende do outro. No versículo 20 a 22 ele diz assim: há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Irmãos, nós temos falado muito isso aqui, repetido assim várias vezes, da importância
que cada um de vocês, de cada um de nós tem no que diz respeito a vivermos como comunidade de fé. Aqui Paulo ele traz essa importância para dentro do que é viver o corpo de Cristo. Ninguém aqui é dispensável. Cada um de nós é importantíssimo no corpo de Cristo. Alguns meses atrás a gente fez uma dinâmica que num dos encontros do sábado, que cada um recebeu uma peça de quebra-cabeça. Vocês lembram disso? Vocês têm a de vocês guardada ainda? A minha está dentro da minha Bíblia. De vez em quando, essa semana aconteceu, eu estava folhando, procurando um texto, apareceu aquela peça. E automaticamente veio à minha mente, eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de um projeto maior. Eu faço parte de um propósito maior. E esse é o projeto do meu Deus. E Ele me chamou e me escolheu para fazer parte. Eu sou importante. Eu sou uma pecinha, tem um formatinho, onde outra peça não vai encaixar. E se eu não estiver ali presente, eu vou fazer falta. Esse é o entendimento que cada um de nós precisa ter. Às vezes a gente olha um para o outro e pensa assim, eu não sou tão importante quanto o meu irmão, quanto a minha irmã. Não, tu é tão importante quanto. Porque o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por ti. O mesmo preço que foi pago por ti, foi pago por mim. Foi pago por quem está sentado do teu lado. Amém? Nós somos importantes. Por isso que cada membro é indispensável. Paulo diz, a mão jamais vai dizer para o olho jamais vai dizer para a mão, eu não preciso de ti. Então, eu não posso... Eu acho que é mais fácil, é mais comum eu me achar dispensável do que achar um meu irmão dispensável. É mais comum no corpo de Cristo isso acontecer. Eu não preciso de mim. Não faz diferença eu estar ou não estar presente. Não faz diferença eu me colocar à disposição para servir o corpo ou não. Meu irmão, minha irmã, faz toda a diferença. Porque tem coisas que o Senhor quer fazer para a edificação da igreja que Ele quer fazer através da tua vida. Tem outras que Ele quer fazer através da minha vida. Lembra que existe um bem comum, existe um propósito comum, existe um único alvo, né? Então tu é importante. Nós somos importantes no corpo de Cristo. Na verdade, nós somos indispensáveis no corpo de Cristo. E o versículo 13 fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu falei antes que Deus ele tem um único povo, ele tem um povo que é exclusivo dele. Em 1 Pedro 2,9, Pedro lembra disso, né? Vocês são nação santa, raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, um povo exclusivo de Deus. Isso é a igreja. Nós somos um povo e somos exclusivamente dele. E interessante aqui o termo que Paulo usa, ele fala em ser batizado em um único corpo, em um mesmo espírito. E dá a imagem, quando a gente pensa no batismo, nós sabemos que o batismo é ser colocado para dentro, ser inserido, ser imerso em algo. Então, irmãos, quando nós, através da obra de Cristo na cruz e da nossa fé naquilo que Ele fez lá na cruz, nos rendemos a Ele, nos tornamos filhos amados de Deus, porque nós nascemos de Deus por causa da obra do Filho dele na cruz, quando isso acontece conosco, automaticamente nós somos batizados também para dentro do corpo dele. Nós somos inseridos para dentro do corpo dele. Nós somos conectados com o corpo dele. E a partir desse momento nós nos tornamos indispensáveis para o corpo dele. Eu penso que às vezes falta um pouco para nós desse entendimento. E quando falta esse entendimento, faz com que a gente não se torne também atuante na igreja. Participante, melhor palavra. Participante da vida da igreja. Porque se torna
só mais uma coisa que eu faço como cristão. Não. Como cristão, como filho de Deus, eu fui colocado para dentro de algo muito poderoso e muito grande, glorioso. A palavra de Deus diz que a igreja, ela vai se tornar gloriosa para Jesus. É algo muito grande, irmãos, do qual nós estamos fazendo parte, do qual nós participamos. Nós somos batizados para dentro disso. Nós somos colocados para dentro disso, inseridos nisso. E ninguém vai nos tirar dali. A não ser que a gente decida por algum motivo que não me vem nada à mente, que possa ser justificável, porque não tem justificativa para isso, a não ser que eu decida não fazer mais parte do corpo de Cristo. Não. Jesus, ele morreu por mim e me colocou para dentro de algo que é eterno. Algo interessante também no versículo 14, diz o seguinte: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. No 19, ele também diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Presta atenção numa coisa. Eu não posso dizer que sou o corpo de Cristo sozinho. Porque sozinho eu não sou corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma mentira que foi disseminada por Satanás e muitos irmãos, eles acataram essa mentira e estão vivendo essa mentira, que é: eu tenho Jesus, eu não preciso da igreja. Irmãos, isso é um engano maligno. Porque eu tenho Jesus e eu preciso do corpo de Jesus. Eu dizer que eu tenho Jesus e não preciso da igreja é a mesma coisa que eu dizer para a Bárbara: eu tenho a tua cabeça, o teu rosto, eu não preciso do teu corpo. É a mesma coisa que dizer para Jesus: eu estou muito feliz contigo, que é o cabeça da igreja, mas eu não tenho interesse nenhum com o teu corpo. Para mim, ele não me interessa, eu não quero estar com ele não me agrega em nada. Talvez eu estou exagerando um pouco aqui nas colocações, mas na realidade é isso que acontece, tá, irmãos? Então nós precisamos vigiar nesse sentido. E quando nós encontramos alguém com esse engano ou cogitando coisas nesse sentido, tem com muito amor, com muita graça, com muito carinho, dizer: meu irmão, tu está enganado. Tu tem Jesus, que glória a Deus, foi o Pai que te deu ele. Mas lembra, Jesus tem um corpo. E esse corpo é a igreja. E desse corpo tu faz parte. Tu é membro. E tu é um membro indispensável. Eu acho que não é por um acaso que Paulo diz: não há um membro não é o corpo. Ou o corpo não é feito de um único membro. Não é por um acaso. Ele está chamando a atenção, talvez lá já existia algumas mentiras acontecendo, pensando que a gente poderia talvez eles pensavam que poderiam viver a fé cristã sozinhos. Não, isso não é possível, porque nós não fomos criados dessa maneira. Deus, ele nos criou para estarmos em comunhão com Ele e uns com os outros. Um outro aspecto importante, no versículo 18, diz o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Um dos grandes problemas, a igreja de Corinto, ela era uma igreja extremamente abençoada, porque Paulo diz que não faltava nenhum dom para eles. Porém, também era uma igreja que tinha muitos problemas. E entre esses problemas, dois que se sobressaíam, era a divisão que existia entre a igreja por causa da inveja. Então os irmãos tinham inveja um do outro e isso acabava gerando divisões entre a igreja. Claro que tinham outros motivos, mas isso era um dos motivos que gerava divisões entre a igreja, dentro da igreja. E aí Paulo vem e diz o seguinte: olha, Deus, ele dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso, para mim, quer dizer que eu não preciso olhar para o meu irmão e desejar ser como ele. Eu não preciso olhar para o meu irmão e desejar ter o ministério que ele tem. Eu não preciso olhar para o meu irmão e desejar ter o dom que ele tem.
Eu preciso olhar para Jesus e desejar aquilo que Jesus pensou para mim dentro do corpo de Cristo. Amém? Lembra que somos diferentes? Atuamos de formas diferentes, temos dons diferentes e foram dados por Deus. E Deus colocou cada um de nós no lugar do corpo onde nós funcionamos melhor para que o corpo seja edificado. Porque a missão, né, de cada um dos membros é trabalhar para edificar o corpo, ou viver para edificar o corpo de Cristo, e com isso dar glória para o Senhor. Então, se cada um de nós foi colocado por Deus na igreja, num local, eu não acredito que ele tenha errado a mão. O que pode acontecer é que às vezes nós estamos deslocados, porque nós queremos ser quem nosso irmão é. Nós queremos fazer o que nosso irmão foi chamado para fazer. Porque às vezes nós consideramos que aquilo que nós temos para oferecer é menor do que aquilo que o nosso irmão está oferecendo. E isso é um engano. Porque aquilo que o Senhor me chamou para oferecer, Ele deu para mim. Ele me capacitou. Ele me deu o dom. Ele me deu o talento. Então, Ele me colocou no corpo para eu funcionar a partir daquilo que Ele me deu. Então, eu não preciso olhar para os meus irmãos e dizer assim, mas se eu cantasse como a Glau, daí eu saberia cantar. Ou se eu fosse um líder de um ministério, aí eu seria importante dentro da igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver com cada um de nós encontrar e encaixar na igreja exatamente onde o Senhor nos colocou. Talvez eu poderia dizer que a gente precisa parar de lutar com Deus nesse sentido e aceitar aquilo que Ele nos deu. Porque quando nós estamos bem encaixados, nós vamos funcionar bem e vamos nos sentir plenos naquilo que Deus nos deu para fazer também. Amém? Faz sentido para vocês? Um outro aspecto que é bem importante, no versículo 5, diz, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e, é Romanos 12, 5, tá? Aqui é outra palavra de Paulo, Romanos 12, 5. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha a importância disso, irmãos. Nós somos membros do corpo, mas também somos uns dos outros. Isso mostra de novo quanto cada um de nós é indispensável. Porque, de certa forma, se eu não estiver presente, se eu me anular dentro daquilo que Deus me deu no corpo de Cristo para fazer, eu vou estar dizendo assim, olha, não me interessa o que Deus me deu para fazer e também não me interessa a tua vida. Mas nós somos membros uns dos outros. E o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração para amarmos a Ele e amarmos uns aos outros. A gente vai discordar em algumas coisas? Sim, nós somos diferentes. A gente vai ter atritos? Vai ter, porque estamos sendo lapidados, nos tornando cada vez mais semelhantes, para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Vamos brigar? Às vezes acontece também. Para isso existe o perdão. Para isso existe também eu abrir mão da minha vontade. Para isso existe eu olhar o meu irmão e enxergar ele maior do que eu. Honrar ele. Não é valorizar ele mais do que eu, mas é honrar ele no sentido, não, eu quero aqui te servir e ele tem o mesmo coração, não, deixa eu te servir, aí a gente vai estar servindo uns aos outros. Isso é o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos membros uns dos outros. E talvez o aspecto mais importante que Paulo ele aborda no que diz respeito, quando ele fala da igreja como corpo, todo corpo tem uma cabeça. Tem uma cabeça. E no corpo de Cristo não é diferente. E quem é o cabeça do corpo de Cristo? O próprio Cristo. Então, o que sustenta o corpo é Cristo. Quem torna ele saudável é Cristo. Quem faz com que ele cresça é Cristo. Quem faz com que ele funcione bem é Jesus, porque ele é o cabeça. Em Colossenses 1,18, Paulo diz, ele é o cabeça, se referindo a Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E em Colossenses 2,19, diz que através de Jesus, que é o cabeça, né,
a partir dele, é que todo o corpo que é bem sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então é a partir de Cristo. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque nós não nos reunimos como igreja como um clubinho. Nós não nos reunimos como igreja como uma sociedade. Nós não nos reunimos para simplesmente fazer coisas juntos porque é legal. Nós nos reunimos como igreja porque nós somos o corpo de Cristo, que é o cabeça. Nós nos reunimos como igreja por causa de Jesus. Para Ele. Para a glória dEle. Nós funcionamos como igreja para a sua glória. Por isso que nós somos membros uns dos outros para a glória dEle. Cada um de nós tem um lugar no corpo para a glória dEle. Cada um recebeu dons e talentos e formas de fazer as coisas para a glória dEle. Não tem a ver conosco, sempre tem a ver com Ele. Hoje a gente cantou tanto, né? Exaltou tanto o nome de Jesus, porque esse que é o objetivo, essa que é a finalidade. Nós como corpo de Cristo, nós existimos para dar glória, a glória é toda dEle, é dEle. Porque não teria como dar glória para nenhum outro, porque nenhum outro morreu pela igreja. Nenhum outro entregou a sua vida pela igreja. Efésios 5:25, Paulo diz, ele fala ali, ele faz outra analogia, ele usa o casamento para falar entre Cristo e a igreja, e ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Olha só, maridos, a gente tem que estar disposto a morrer pela nossa esposa, tá? Tu tá? Não é matar a nossa esposa, é morrer por ela. Assim como Cristo amou... Então, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é o nível de amor que Deus espera que nós tenhamos pelas nossas esposas, maridos. Hoje eu não vou falar a parte das mulheres, elas às vezes não gostam muito de escutar isso. Mas aqui o foco é a igreja e Jesus. Jesus é o cabeça e ele morreu pela igreja. Ele comprou a igreja. Ele comprou cada um de nós. Ele pagou pela nossa vida. Nós estávamos condenados para estar a eternidade separados de Deus e sofrer o castigo por causa do pecado. Mas ele pagou o nosso pecado com o sangue dele. Então Jesus nos comprou. Jesus ele também é a fonte que traz toda a vida para a igreja. Quando a gente lembra de João 15, quando Jesus está falando sobre os ramos que precisam estar conectados na videira para dar fruto, é porque a videira é Cristo e os ramos conectados pegam da vida de Cristo para frutificar. A seiva vem pelo ramo principal e se distribui pelos outros galhos para que deem fruto. Jesus é a videira, ele é aquele que sustenta os seus ramos e a partir disso dá os frutos devidos também. Então Jesus é o cabeça. Jesus ele morreu, comprou, pagou o preço pela igreja e Jesus sustenta a igreja. Está vendo o tamanho disso tudo, irmãos? E eu estou sendo bem raso aqui, tá? Então, para a gente ir para o final, algumas práticas que são bem, umas aplicações práticas, e como membros do corpo de Cristo, nós precisamos prestar atenção nisso, tá? Primeiro, precisamos ter compromisso com a igreja local. Eu e tu precisamos ter compromisso com essa comunidade local aqui. O que isso significa? Nós precisamos estar comprometidos com o nosso irmão. Em todos os níveis. Nosso irmão precisa saber que pode contar conosco. A liderança da igreja precisa saber que pode contar comigo. Amém? Precisamos estar comprometidos com o corpo de Cristo. Sabe aquela coisa assim, às vezes eu escuto isso por aí ainda. Uma pessoa, às vezes uma irmã passou aqui, né, andou um tempo conosco e depois de 10 anos liga porque precisa
porque nós, como igreja, prestamos um serviço para ela. Porém, aquela pessoa ela se vê como membro dessa comunidade de fé. Mas para ser membro dessa comunidade de fé, eu preciso viver a vida dessa comunidade de fé. Então, você sabe que a gente não tem registro de membros, a gente não tem uma carteirinha de membro. Por quê? Porque o que vale para nós é estar comprometido um com o outro. E um aspecto de estar comprometido um com o outro é fazer todo o possível e todo o necessário para estar junto quando nós estamos juntos. Não se trata só de ir no culto ou participar de uma igreja na casa. Não, eu estou comprometido com o meu irmão. Eu tenho um compromisso com ele. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Sobre nós foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Então eu preciso ter em alta conta esse compromisso com os meus irmãos. Compromisso com a igreja local, com a comunidade de fé da qual eu faço parte. Eu também tenho que estar comprometido e ter a consciência de que Deus me deu dons e talentos e eu sou chamado para operar nesses dons e talentos. Então, talvez tu diga assim, mas eu não sei que dom eu tenho. Então, vamos orar, ora. E o Senhor vai despertar em ti algo. Mas como eu posso cooperar em alguma coisa? O Senhor vai despertar em ti. Precisa da disposição do coração, tá? Então, exercitar os dons espirituais. Uma outra coisa que é muito importante é o cuidado mútuo que nós temos. O compromisso que temos de cuidar uns dos outros. De servir uns aos outros. De amar uns aos outros. Eu preciso estar comprometido com isso. E, sobretudo, está submisso ao cabeça, que é Jesus. Jesus ele também deu uma missão para o corpo, e eu só vou citar isso porque todos nós sabemos, tá? E João 20, 21, ele diz o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu não sei se tu já parou para pensar no nível desse envio. Pensa comigo. Jesus diz o seguinte, o Pai me enviou para trazer o reino dele. Da mesma forma que o Pai me enviou agora, eu estou enviando vocês. No mesmo nível que o Pai enviou a Cristo, Ele está nos enviando. Antes eu falei que nós somos embaixadores, do reino de Deus. Jesus, quando ele começa a pregar, ele diz, João Batista já falava isso, e depois Jesus ele usa as mesmas palavras, ele diz o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí Jesus diz o seguinte, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Irmãos, nós somos enviados para proclamar o reino de Deus. Existe um rei nesse reino, e esse rei, ele está chegando, ele está voltando para essa terra, para governar essa terra. Nós somos enviados para proclamar essa verdade. Nós somos enviados para proclamar o reino de Deus. Nós somos enviados para pregar o evangelho verdadeiro, que anuncia o reino de Deus, que anuncia o rei do reino de Deus, que é Jesus. Nós somos chamados para fazer isso. Nem todos vão estar fazendo isso aqui num microfone, mas todos nós podemos fazer todos os dias com aqueles que nos cercam. Porque se estivesse restrito a uma única voz e a um único microfone, seria muito limitado. Deus ele é tão criativo e Ele dá essa incumbência para cada um de nós porque o alcance é muito maior. Muito maior. Então, às vezes, um pequeno testemunho, uma palavra de ânimo, anunciar o reino de Deus, operar algo a partir de um dom ou a partir simplesmente do amor, que é maior do que qualquer dom, para trazer uma expressão do reino de Deus, é isso que nós somos chamados para fazer até que a plenitude do reino de Deus venha e se estabeleça com sua justiça, com a sua retidão, com a sua beleza em toda a terra. Uma expressão que a gente usou muito há uns meses atrás, nós somos chamados para gerar ordem, beleza e abundância. Lembra disso? Esse era o chamado para Adão e esse é o chamado para nós. Ordem, beleza e abundância. O que nós podemos fazer para trazer ordem, beleza
e abundância no meio do caos que é o mundo que estamos vivendo hoje. Então, irmãos, só para concluir, a igreja, ela fica bem claro, né? Nós temos consciência disso, de que ela não é um prédio. A igreja não é esse lugar. A igreja somos nós que estamos nesse lugar. A igreja, ela não é uma instituição, ela é um organismo vivo. Ela é um corpo que se movimenta, que se expande, que reage, que dá glória para Deus. Isso nós somos como igreja. Nós somos formados por muitos membros, somos interligados uns aos outros, somos coordenados, né? Toda a sustentabilidade do corpo de Cristo vem do cabeça que é Cristo, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Então a obra ela é completa. O Pai deseja dar uma noiva gloriosa para o Filho. Essa noiva gloriosa para o Filho é o corpo de Cristo. O Espírito Santo deseja um templo no qual ele habita. Individualmente nós somos templo do Espírito. Corporativamente nós somos o grande templo do Espírito Santo, através do qual ele vai operar milagres, vai operar prodígios, através do qual ele vai literalmente trazer a realidade do céu para a terra. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo, somos família de Deus. Amém, irmãos? Amém. Alguns aspectos só, a gente poderia ir muito mais fundo em cada um deles, mas não é esse o objetivo. Eu achei muito importante a gente relembrar algumas coisas para ver o tamanho daquilo que a gente está metido. E quão glorioso isso é. E que privilégio que nós temos de fazer parte disso. Que privilégio que temos. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.